One for the money, two for the show. Pretty and ready, now go, can't go, but don't you ever my blue suede shoes. Yeah. Oh, you can do anything, but it all for my blue suede shoes. You can knock me down, step on my face. Sensacional. Quer que eu falo mais? 1968. 33 anos de idade nessa época. Todo de preto, de couro. Novo. Voz, talento, carisma. O melhor. Elvis Presley. Lembra um pouquinho, né? Guardando as devidas proporções, ao Bendita Hora. Que programaço ao vivo, hein? Aí, gente, que maravilha. Mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Ao vivo, nessa sexta-feira. Que legal, hein? Elvis Presley é demais. E o Bendita Hora também. Muito bem, minha gente. Ó, começando mais um programa. Antes do padre apresentar aqui esse pelotão aqui de primeira qualidade, hoje convidados. Vem antes junto com o padre Marcos. Vamos colocar tudo nele. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. Olha aqui, ó, padre, hoje tem os convidados, alguns que já são conhecidos aqui por mim, pelo menos, outros estão vindo pela primeira vez. Vamos aqui, ó, começar pro meu lado direito, o seu esquerdo aí. Ela é teóloga, palestrante de primeira, super inteligente, já é praticamente aqui da casa. Nada mais, nada menos do que ela, Miriam Mia. Uau! A musiquinha. Meirinha, olha, toda do Oriente. Linda, não é? Super capaz, Meirinha. Muita saudade de estar aqui, viu? Brigadíssima. Beijo para o pessoal de casa. Obrigada. A Meirinha já sentou aqui várias vezes aqui. Ela é muito capaz. Ele, pela primeira vez no meu programa, ele, gente, só para vocês terem uma ideia aí, olha, ele é criador do Reset, é isso? Reset Basal. E especialista em quimiocirurgia facial. É um mestre, o cara é um maravilhoso. Doutor José Kakovic. Tem pra não, tem pra ninguém não. Doutor, tamo junto aí, hein? Maravilha, quero ficar mais novo um pouco aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu quero ver essas conversas daqui a pouco aí. Ela é advogada especialista em direito da natureza e também escritora. Aqui, ó, com esse livro dela aqui, ó. Isso aqui é a tese dela. Olha aqui, mineiro, que bacana aqui, ó. Tá vendo? A nossa querida doutora Vanessa Rasson, tá? Que alegria, doutora. Para nós é uma alegria tê-la aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito bom. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do seu livro também. Tem muita coisa boa. Ele já é da casa também, super competente, fisioterapeuta de primeira qualidade e empresário. Nada mais, nada menos do que ele, Tiago Marrachini. Tiago, tamo juntos sempre. Tá aqui mais uma vez. Maravilhoso. Saudade de você, hein, cara? Também. Dá tempo. Dá tempo, né? Gente, vamos aqui ao nosso pensamento do dia. Quero ouvir um pouquinho a opinião da mesa aqui, ó. Veja isso aqui, minha gente, ó. Se pé de coelho realmente desse sorte, o coelho nem tinha perdido o pé. Eu amei essa. Legal, né? Fantástico. É umas coisas assim bem legais pra gente desfiar, né? É verdade. Tem muitas pessoas que não acreditam em sorte, né? A sorte, ela precisa ser, assim, melhor trabalhada, esse termo, porque, por exemplo, na Bíblia nós temos a palavra sorte, mas ela não tem essa conotação que nós conhecemos como sorte aqui no nosso dito mais popular. Sorte na Bíblia, ela tem a ver aquele que
tem a vida transformada, a vida de Cristo vivendo nele. Então ela é chamada uma pessoa de sorte, ou seja, uma pessoa que tem uma vida nova, ok? E que ela vai prosperar porque nós cremos na vida eterna. Então isso é sorte. Mas nesse caso nosso aqui de reflexão, minha gente, está falando aqui de um outro tipo de sorte, que tem gente que fala, olha, eu acredito no trabalho, no esforço, no treino, em você conquistar, estudar muito. E muita gente pensa dessa maneira como sorte. Eu queria saber a opinião de vocês, que são talentosíssimos aqui. Bom, no mundo corporativo a gente diz que sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Então, você tem lá uma oportunidade de mostrar o seu talento, então você vai lá e mostra, e aí você teve a sorte porque você tem um reconhecimento daquilo. Uau. Mas se você não mostra a sua competência, se você não mostra aquilo, o seu valor, você jamais vai ser reconhecido. E da mesma forma, se a oportunidade aparece e você não tem a competência, então você perdeu a oportunidade, você entendeu? Então, eu acredito em sorte. Acredito que algumas pessoas estão no lugar certo, com a pessoa certa, e às vezes ela não planejou aquilo, ela nem tinha como repetir isso na vida, mas eu acredito também que existem alguns encontros que são muito abençoados, é uma sorte. Eu acho. Legal, isso aí é a Meirinha, olha a opinião dela, muito legal de pensar junto com ela, né? E vocês, meus queridos, o que vocês pensam? Doutor, vamos lá. Sorte, para mim, sorte é uma espécie de colheita, né? O plantio diz que é opcional e a colheita é obrigatória. E, se ela falou em profissional, eu falo que no meu caso, que trabalho em extremos, trabalho com peelings muito profundos, eu acho que a sorte é o cuidado que você tem, é a humildade que você tem, é o trabalho diário, é o plantio diário e saber que nós não podemos tudo. Então, não pode contar com a sorte assim, tem que contar com uma coisa, principalmente na cara dos outros, né? É isso que eu penso sobre sorte. Sorte é muito o que você vai colher do que você plantou. Plantio é toda hora. A gente está plantando toda hora e tu vai colher. Aí tu fala, tu teve sorte. Só se tu ganhar na loteria. Primeiro, mesmo assim, tu tem que jogar, né? Tem que jogar. É desse jeito que eu penso. Legal, gostei do pensamento do doutor. Tiagão, como é que você pensa aí a questão da sorte? A sorte aqui, o coelhinho, se fosse tão sorte assim, o pezinho dele estava com ele lá ainda, né? Eu acho que a sorte ela é multifatorial. Né? Acho que juntando um pouquinho o que o doutor traz, o que ele traz pra gente, acho que assim, a sorte primeiro é uma questão de competência, é uma questão de espiritualidade, né? A espiritualidade é de você crer, né? E a espiritualidade é de você estar bem com você mesmo. Então, se você é competente, mas você não está bem com você mesmo, não tem sorte que vai te acertar, né? O fato de você estar no lugar certo, na hora certa, eu acho que isso, na verdade, é um resultado provavelmente de um network que você faz, né, da visibilidade que você tem. Então, acho que a sorte ela é multifatorial. Né? No caso do coelho, é claro que a gente está trazendo a questão da um ser irracional, que não foi ele que tirou o pé dele. Alguém retirou, para buscar essa sorte. Porque a pessoa que está tirando o pé do coelho para buscar a sorte para ela, na verdade, ela está com falta de alguma coisa. E provavelmente é a falta da fé. Então ela busca sempre alguma coisa para trazer a fé para ela. Claro que para o coelho, né, a gente pode colocar como uma sorte porque ele estava no local errado na hora errada. Mas para o indivíduo, talvez a sorte é a fé que ele estava buscando, que ele depositou no pé do coelho. É verdade, isso. São grandes reflexões, né, doutora Vanessa? A gente fica aqui tentando falar, puxa, concordo com isso para mim eu acho meio estranho. Como é que você pensa um pouquinho? Eu achei essas reflexões maravilhosas, né? Essa de a gente tira do outro porque está faltando na gente mesmo, nossa, é fantástico. Bom, eu falo de direitos da natureza, imagina só como é que o pé do coelho no teu bolso vai te dar sorte, porque afinal de contas você feriu o outro ser que, na verdade, Deus te colocou para cuidar. Né? Então, como é que a gente vai ter sorte quando a gente não fez aquilo para o que a gente veio, né, para fazer? E também eu considero aí no aspecto de sorte esse realinhamento à natureza, esse realinhamento a essa teia aonde nós pertencemos, que é exatamente onde a gente encontra a vontade de Deus para a nossa vida. Então aí quando a gente está realinhado a essa teia, a sorte vem como desdobramento. O meu caso, com esse trabalho e tudo que se desdobrou depois, é demonstração para mim disso. Eu gosto muito de contar como aconteceu as coisas assim. Todo mundo fala, nossa, quanta sorte. Não é, sincronicidades
que vão acontecendo em função desse alinhamento, né? Constante, todos os dias. Que legal, bacana, hein, gente? Você viu que tipo de pensamento que rolou aqui hoje, hein? Você vendo? Só papo cabeça, mas super legal. Gostei demais mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pele jovem de novo. Eita, isso aí mexe com todo mundo, hein? Pelo menos com a grande maioria. Método inovador do Dr. José, que está aqui. Rejuvenesce o rosto em 20 anos. Dá uma olhada nessa foto aqui, mineiro. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui que o doutor vai falar para nós aqui. Doutor José, que método novo é esse daí? Porque assim, a gente percebe assim na estética humana, hoje nós temos aí vários elementos como preenchimento, botox, tem algumas coisas que passam na pele, que deixa a mulher tem que ficar descascando, o homem também, para vir uma pele nova, etc e tal. E às vezes agride, às vezes a gente percebe que tem algumas coisas que são até meio agressivas assim um pouquinho, né? A pessoa tem que ficar 2 dias sem sair de casa com aquelas marcas no rosto. Mas estou ouvindo falar aí que o senhor está trazendo aí uma técnica que parece que ela não é agressiva e que está mexendo com todo mundo. Aí que a pessoa passa, fica com o rosto bem mais rejuvenescido, hein? Explica pra gente esse método. Bom, vamos lá. Tem algumas incongruências aí. Bom, a gente fica velho e a gente paga um preço. Se você pensar que em 1950 a expectativa de vida era 50 anos e hoje é 80, e daqui a pouco vai para 100, daqui a pouco vai para 120, 130, que é o que se espera, você vê que você vai ter que viver mais, mas você vai pagar um preço, que são as comorbidades da idade. E a velhice facial, vamos falar, a velhice da pele, ela acompanha a velhice do corpo, porque a pele também é um órgão que encobre o corpo, né? É um órgão de transição entre o meio interno líquido e o meio externo seco, que a gente vive no planeta seco. Então, o que acontece? Quando você envelhece, a pele, a parte externa da pele cresce mais do que o rosto, para se defender de tanta agressão. Quando você começa a ser muito agredido pelo sol, pelo fumo, pelo estresse, pela idade, Deus entende, e eu falo que eu estudo arquitetura divina, eu faço parte de um grupo que estuda o que Deus pensou. Para a gente poder, é uma arrogância, né? Mas eu penso que todas as curas estão dentro de nós. E eu busco essa cura. Quando você pensa que essa pele que está crescida, mais do que uma cara, se tem uma pele crescida mais que a cara, ela vai enrugar. O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi uma tecnologia que eu arranco todo esse excesso de pele. Só que não é tão assim inovador. Tem 170 anos que se descobriu essa técnica. Por quê? Porque antigamente se morria muito de infecção. E eles começaram a descobrir que as infecções eram por causa de micro-organismos e começaram a tentar matar os micro-organismos. Porque a cirurgia de meados do século XIX era amputação. Abdômen e tórax ninguém entrava, cabeça ninguém entrava, quer morrer. Então o que eu falo? Quando eles passavam algumas substâncias degermantes, e o fenol era uma delas, o efeito colateral diminuiu muita infecção, mas o efeito colateral era descascamento. Então, o fenol, em meados do século XIX, descobriu o peeling, que se chama em inglês de descascamento. Só uma coisinha para o nosso povo entender um pouquinho mais, que é a nossa população. Fenol. O que é esse fenol? Fenol é uma substância química e representa uma função química. Tem ácidos, tem bases, tem os fenólicos, tem vários. Certo. Então, pronto. O fenol é o hidroxibenzeno e foi usado em meados do século XIX como degermante. O Lister, Dr. Joseph Lister, usou ele na pele como degermante. E muita gente não morreu de infecção graças ao fenol. O fenol é uma substância relativamente tóxica, mas que diminuiu bastante as infecções, mas o efeito colateral dele, descascamento. Né, o fenol. Isso aqui foi um peeling que eu fiz em mim para a mão. Tudo que eu faço é o teste em mim. Ó, mostra aí, ó. Eu só mostro aqui, ó. Aqui, a minha mão, a parte dele, boa. Ó. Então, a parte boa. E aqui onde eu passei, eu desenvolvi um peeling que não dói nada. É uma queimadura controlada, de 2º grau. Então, aqui essas pintas todas, daqui a 3 dias não existe nada. A pele vai vir bonitinha embaixo. Isso eu consigo com 7 dias, com esse material. Quer dizer, um peeling corporal que não existia.
Então, assim, eu dou aula para cirurgiões plásticos. Eu me reporto a cirurgiões plásticos. Eles estão loucos com isso aqui, porque o cirurgião plástico faz uma linda cirurgia e aí depois sobra uma mão, você não esconde. Um braço, um colo, você não esconde. Cheio de mancha e cheio de ruga. Com aquela pele bem capitonada, parece uma terra seca. Aí você passa o material, uma semana depois descama e a pessoa recupera aí 10, 15 anos, cada sessão. Isso para o cirurgião plástico é uma bênção, porque milhões de pessoas vão se beneficiar. Padres, eu falo que 100% dos humanos acima de 50 anos envelhecerão. 100% dos humanos envelhecerão, todos vão precisar disso. Quem não quer ficar novo? Isso aí não é, pô. Deus nos fez tão bonito, mas o homem tem o livre-arbítrio de se estragar na praia, de se estragar em várias maneiras. Vai fumar, vai beber. Sim. E a gente tem o dom de consertar. A gente estava falando de dom aqui. Eu tenho um dom de criar as coisas, de inventar. Mas eu tenho que escalar. Não adianta dom sem generosidade. Por agora, isso eu ensino os colegas. Doutor, tem algumas pessoas que... A gente soube daqueles casos que o pessoal morreu, coisas desse tipo. O problema é o fenol ou é o anestesia? Não. Morreu com uma pessoa que nem médico, nem esteticista não era um leigo. E eu não sei se morreu do fenol. Para mim, não morreu do fenol. Não existe na literatura médica ninguém que tenha morrido por peeling de fenol. E eu entrei no PubMed, porque eu estou fazendo uma defesa junto à Anvisa. O que a Anvisa fez foi um negócio horrível. A Anvisa criou um médico, eu sou médico há 40 e tantos anos. Como é que eu não posso fazer? Tenho 15 mil pacientes feitos sem nenhum acidente. Aí chega cá, Covid, a partir de hoje você é um monstro. Hoje você é um monstro que não pode usar fenol. Sabe o que aconteceu? Ele vai continuar sendo feito nas casas, nos porões, e é o que está acontecendo. Um monte de gente vai se lascar. Graças à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles falam que não tem comprovação científica. Fenol se faz desde meados do século XIX. Todos os livros de cirurgia plástica têm capítulos de peeling de fenol. Desde 1904 é o primeiro trabalho, doutora Carpe, doutora Maqui. Agora, mas, doutor, só uma pergunta. Eu achei interessante isso aí, mas vamos supor, o senhor deu esse exemplo da sua mão, o senhor colocou, a minha mão acho que não está precisando por enquanto não, mas logo vou precisar passar os grossos aqui também. Vai. Ó, vamos supor, eu passo 7 dias depois, a minha pele vai escamar, eu vou ficar com a pele super legal. Vai. Só que eu sou um man de 55 anos de idade. Então, o que acontece? O meu tempo, a agressão vai aparecer mais forte com menos tempo. Então, por exemplo, quanto tempo vai me deixar um homem de 55 anos com um aspecto de 30 aqui? Por quanto tempo? Então, vamos lá. Do meu organismo? Então, por isso que eu chamei de reset, não. Porque todo o dano cutâneo, ele está registrado na camada basal. O que eu inventei foi remoção superseletiva da camada basal. Eu removo a camada basal... Tiro, mas eu deixo a camada de baixo, que Deus deixou, é que eu falo, que Deus deixou uma defesa embaixo. Sim. O grande lance é você conseguir, como médico, remover a camada basal de forma super seletiva, deixando as células-tronco das unidades pilosebáceas. Falei um negócio, íntegras. Deus foi tão bom, rapaz. Todos os medicamentos, não existe medicamento que cura você. Sim. O medicamento abre uma chave em você que você já tem, mais ou menos, já expliquei isso no outro programa, que aí essa chave vai te estimular, mas a cura está dentro de nós. Perfeito. Eu não ia fazer uma coisa tão... Mas, doutor, por exemplo, existe um limite para esse medicamento, para essa química funcionar. Se passa dessa química, aí danifica o tecido por resto da vida? Sim, mas eu inventei, porque a química antigamente fazia isso. Eu peguei a química dos meados, eu fiz uma releitura, que eu tenho uma formação médica e química, e eu não morrer, não é verdade? Eu estou aqui, eu vi, está errado. Eu refiz aquilo e criei um peeling aberto. Ele passa da camada basal, e quem está embaixo da basal? A vasa da dermis, os vasos da dermis. Ele vai agredir os vasos. Os vasos vão liberar sangue, que é uma mistura de água, essas minerais, aminoácidos, até decorei aminoácidos, peptídeos, proteínas, células brancas, células vermelhas, etc. Aquele transsudato vai neutralizar o peeling no ponto profundo perfeito, que é abaixo da camada basal fotodanificada e acima das células-tronco. Então, eu posso aplicar e posso morrer. Tá vendo, minha gente? Tá vendo que o doutor tá trazendo para nós aqui de novidade? Pois é, hein? Precisa ver se você vai ficar velho, né? Se Deus não vai te chamar antes. Mas para isso, vamos falar agora também, porque o tempo vai passando e aqui precisa arrumar um jeito também. Olha aqui, ó, Laurinha tá aqui. Olha a Laurinha como é bonita, gente, ó. A Laurinha, ela é linda. Nossa.
Ó, vamos aqui a mais uma notícia. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha aqui, gente. Ó, o Papa Francisco mantém fisioterapia respiratória. Vamos entender o que é essa fisioterapia respiratória. Lembrando que o nosso Papa está passando por um momento muito delicado na saúde dele, né? Toda a igreja no mundo inteiro está orando pelo Papa. E de tempo em tempo, durante o dia, sai sempre algum boletim. Está instável um pouquinho, mas caso dele é grave, mas está tendo algumas pequenas melhoras. Graças a Deus. Graças à oração do povo. Meu querido Tiago Marchini, você é um fisioterapeuta. O que eles estão fazendo com o Papa que está conseguindo ajudar? Porque me parece que o Papa está tendo muita dificuldade para respirar, né? Ele está com aquele negócio super intenso no nasal. Um catéter nasal de alto fluxo. De alto fluxo. O que é essa fisioterapia que estão fazendo nele respiratória? Bom, primeiro vamos tentar entender de uma forma bem rápida o quadro dele, né? Que ele tem uma pneumonia bilateral pulmonar. A pneumonia ela tem algumas complicações, que é um processo inflamatório no pulmão por um agente infeccioso, provavelmente uma bactéria, que foi o caso dele. Tá? Com isso, a gente acaba tendo todo um processo de dificuldade de passagem de ar pelos alvéolos, né? Por onde tem a troca gasosa ali, oxigênio, CO2. E toda a via de condução dele também fica debilitada, né? Muitas vezes tendo até edema de via aérea e assim por diante. O que acontece? Você faz um esforço muito maior para respirar e todo agente que tiver ali de aumento de secreção vai dificultar ainda mais para ele poder respirar. A fisioterapia respiratória, nesse caso, né, propriamente dito do Papa, o que ela está fazendo? Facilitando a troca de oxigenação dele, né, e a troca de gás carbônico, por meio desse catéter nasal de alto fluxo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tanto os profissionais de fisioterapia quanto os profissionais médicos, eles têm a habilidade, né, de manusear esse equipamento, e ele serve como uma forma de, quando bem indicado, minimizar a necessidade de intubação do paciente, no caso do Papa, né? Então, a fisioterapia, o que ela vai fazer? Primeiro de tudo, fazer o controle ventilatório e facilitar a oxigenação desse paciente por meio de uma máquina, no caso, o catéter nasal de alto fluxo. Poderia ser também uma ventilação mecânica não invasiva por meio de uma máscara. Tá? Na Itália, eles usam muito o capacete, o helmet, que se usou demais também durante a pandemia. E durante esse procedimento, eles também vão fazer manobras para facilitar a remoção de secreção do caso do Papa, né? Porque qualquer coisa que você tiver ali na via aérea de secreção vai aumentar a resistência, ele vai ter que fazer muito mais esforço, ou seja, a energia que ele gastaria para melhorar as outras condições dele, né, como a infecção e assim por diante, ele vai acabar gastando para necessidade vital de respirar. Então a fisioterapia ela vai minimizar o esforço dele na respiração, facilitar a remoção dessa secreção para dar uma condição de respiração, né, uma condição ventilatória melhor para ele. Claro que mesmo numa condição mais debilitada, você poderia fazer outras intervenções, desde que ele não tivesse uma infecção tão ativa e não é tão debilitado, como uma eletroestimulação, né, nos músculos para prevenção dessa musculatura dele. Né, isso a gente também já, aqui no Brasil, está sendo muito comum esse método de utilização em um ambiente hospitalar de terapia intensiva. E no caso dele, né, ele tem uma falência aí renal também que acaba complicando também todo esse processo de recuperação. Então a fisioterapia respiratória ela vem para facilitar a troca gasosa, facilitar a respiração, gerando menor gasto energético no caso do nosso Papa. Essa fisioterapia ela é com instrumentos. Ela é com instrumentos. Equipamentos que são preparados para dar essa facilitação em alguns órgãos para ele. Sim. Antigamente a gente tinha muitas manobras manuais, né? Como tapotagem, por exemplo. Muita gente conhece a tapotagem. Hoje a gente sabe que a tapotagem em criança ela tem algum efeito, mas para o adulto, por exemplo, a gente não consegue gerar uma vibração suficiente para mudar a característica do muco, né? Então o que a gente faz? Muitas vezes faz uma inaloterapia, por exemplo, com soro fisiológico, faz uma manobra de alteração de fluxo com movimentos vibratórios por meio de equipamentos e dispositivos e aí acaba facilitando a remoção de secreção. Então, no caso dele, é a questão ventilatória, associada também, provavelmente, essa questão de remoção de secreção para diminuir o esforço dele. O que eu acho que, dentro dessa condição dele, que não só já na condição... De exatamente, quase 90 anos. Quase 90 anos. Sim.
E aí é uma crítica que eu faço para a sociedade. Muito trabalho preventivo na atenção primária pode ser feito que vai minimizar as sequelas muitas vezes quando você adoece. Então, quando você já tem uma certa idade, você pode fazer preventivo um fortalecimento do músculo diafragmático, você pode fazer um fortalecimento de membros inferiores, né, da perna, da coxa, que a gente sabe que longevidade hoje tem uma relação com o quê? Com volume de quadríceps. Sim. Então, se a gente tem hoje, né, dentro da igreja, muitos senhores, né, eu brinco até que a igreja deveria fazer um trabalho preventivo para todos eles. Né? E isso também eu acredito que não foi feito. Então a fisioterapia, no momento que ele sair, vai manter esse processo de recuperação dele, mas também pensando num processo de prevenção futura. A gente fala muito aqui de musculação física para os idosos, que é onde está pensando nessa vida mais longa. Isso também interna, né? Você poder também fazer esse tipo de trabalhos respiratórios. Porque hoje, o que a gente pode fazer de prevenção? O músculo diafragmático, ele também é treinado. E a gente não treina. Não treina. Né? Então, assim, a gente tem dispositivos hoje que dá carga, como se fosse um halter para o diafragma, para ele poder trabalhar melhor, melhorar a irrigação sanguínea dele, né? Porque quanto mais sangue ele tiver, ele trabalha com menos oxigênio. Respirar com peso? Respirar com pesos? Não, é como você tem um resistor, né? Como se fosse uma mola. Você tem um dispositivo ou isocinético ou de mola, onde você coloca a carga e na hora que você puxa o ar, você precisa vencer essa resistência da mola para dar essa imposição de carga para o diafragma. E aquela respiração que é pelo abdômen, ela também treina o diafragma? Na verdade, ela melhora a coordenação e mobilidade dele, mas não que ela vai dar força. Lembra que para a gente ganhar força, a gente precisa dar imposição de carga. Aquele abdômen vácuo que a gente puxa e segura, esse que eu tava... esse também ajuda? Não ajuda. Mas para os cantores, né? Ele na verdade ele melhora a mobilidade, dá melhor apoio diafragmático por conta do abdômen. Tá falando mas ganhar de força, de volume, eu preciso dar carga para ele. Gente, a aula dele foi boa, porque eu sou anestesista e sou intensivista, você mandou bem. O Marraquino é um dos melhores aqui, vou falar uma coisa para você. A gente já tem aqui mais um noticiário a respeito do Papa. Vamos ouvir aqui. O Silvonei, ele tem mais um recado para nos dar nesse horário sobre a condição clínica do nosso querido Papa Francisco. Escuta aí. Nova atualização da sala de imprensa do Vaticano sobre a saúde do Papa Francisco. O Santo Padre, no início da tarde de hoje, após uma manhã passada alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo, que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório. O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Ele permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado. Pela manhã, recebeu a Eucaristia. No boletim da manhã de hoje, destacou-se que, como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém seu repouso. O Papa está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli. Após acordar nesta manhã, o Papa tomou café e leu regularmente os jornais. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvonei José. Muito bem, gente, está aí, ó, mais um boletim falando do nosso Santo Padre, o Papa. Eu queria só colocar para vocês, como aqueles que creem, que é um padre também, que as pessoas que são muito adeptas à vida de oração, a uma entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, sabe sofrer, aceita tudo o que está passando. Certamente o Papa Francisco é um homem de muita oração. O sofrimento só Deus sabe o que ele está passando. Mas quando a pessoa ela quer ser santo como Cristo pediu, ele passa em paz o sofrimento dele. Vamos continuar rezando. Ele teve uma crisezinha, estão contornando a situação de novo. Continue rezando, mas olha, sempre entregando a Deus. Deus sabe o que é melhor para o Papa, para todos nós também, tá bom? Vamos continuar orando junto com a Virgem Maria pelo nosso querido Papa Francisco, tá bem? Legal.
Olha, muito bem, vamos aqui mais uma notícia, gente, vamos embora, aqui, ó. Não há distinção entre direitos humanos e direitos da natureza. Veja, está entre aspas aqui, e está falando uma afirmação, não há distinção. Minha querida doutora Vanessa, realmente não há uma distinção? Explica um pouquinho para nós, só de uma maneira muito simples, o que seria então esses direitos humanos, para as pessoas lembrarem de novo, e fazer essa colocação sobre o que são os direitos da natureza. Só para a gente se familiarizar de novo. Não há distinção entre direitos humanos e direitos da natureza, porque nós somos natureza. Os seres humanos integram a natureza com todos os outros demais seres, né? Humanos. Ótimo. E além humanos. E é importante lembrar disso. Nós integramos a natureza com todos os demais seres humanos, porque às vezes a gente perde, inclusive, de vista o fato de que nós guardamos essa interdependência com os outros seres humanos. Sim. Então, veja como é importante considerarmos-nos, né, ou reconsiderarmos como seres da natureza. A gente passa a lembrar desse respeito ao outro ser humano também. Não há diferença entre direitos humanos e direitos da natureza, porque se eu não respeitar os direitos humanos, eu não consigo respeitar os direitos da natureza. Se eu não respeitar direitos da natureza, eu não consigo respeitar direitos humanos. Um dos principais direitos, né, dentro dos direitos humanos, é o direito ao acesso à água, por exemplo, né? Como que eu vou ter acesso à água se eu não respeitar a própria água? Como ser vivo que é, como ser que se interrelaciona com os demais seres, inclusive com os seres humanos. Né? Estava aqui ouvindo junto com vocês a notícia do Papa, que me toca muito, porque o Papa Francisco, ele é um Papa revolucionário em diversos assuntos. E em termos de natureza, talvez é o assunto que ele mais é revolucionário. Ele escreveu uma carta papal, né, uma encíclica, Laudato Si, que vem da oração de São Francisco. Né, a Laudato Si, louvado seja, né? São Francisco nos traz essa oração louvando aos demais seres, além humanos. E Papa Francisco adota o nome Francisco pela humildade, pela simplicidade do santo. Verdade. E por esse amor à natureza também. Né? E aqui você, de uma certa maneira, você está colocando um pouco isso aqui nessa sua tese, né? Você fala aqui também um pouquinho essa relação sobre os direitos humanos, que a gente está bem inseridos com a natureza, né? Totalmente. O respeito que tem que ter na natureza para a gente também se autoviver e ambos, né? Os dois se abraçam. Os dois se abraçam. Casamento. Sim, se interligam, né? Nós somos indissociáveis aos demais seres da natureza, inclusive aos demais seres humanos, né? Nós conversávamos aqui antes do programa dessa dificuldade da compreensão, de modo que a gente passa a elevar muito mais os direitos de um animal, por exemplo, e dizer os seres humanos não prestam, quem prestam são este ou aquele outro tipo de animal. Certo. Se a gente faz isso, a gente continua dentro do que chamamos de especismo. Então, a gente passa a considerar animais e desconsiderar seres humanos. E de novo, incorremos, permanecemos nesse erro de achar que as coisas são separadas e elas não são. Na natureza é tudo interligado, tudo é interconectado. É que nesses dias aqui nós estamos sofrendo também bastante aqui em São Paulo por causa dessas tempestades e elas agora não estão escolhendo lugares, né? Antigamente falava caía mais chuvas e inundações num local, num território geográfico, agora surpreendentemente em lugares que a gente nunca imaginou. Então esse castigo, vamos dizer, a gente fala assim, um castigo, né? Mas na verdade a chuva não tem culpa disso. A chuva, voltando a falar da natureza... A água não tem culpa disso. A água não tem culpa disso, mas a destruição que isso está ocasionando na vida humana, o impacto está sendo grande. Porque está faltando essa sintonia de casamento entre os dois, não é? É uma equação aí... Você quer completar? Não. É uma equação essa questão das chuvas que compreende impermeabilização do solo, a gente coloca pedra em tudo. Fechou. Né? De repente facilita a limpeza, digamos assim, né? A terra, então, é considerada às vezes suja. Primeira coisa, asfalto, não é? A derrubada das árvores, que também há duas coisas. Primeiro, que ela contribui para a minimização do calor. E o aquecimento global, ele provoca essas chuvas mais extremas. Depois que as árvores de pé, elas promovem com que as águas das chuvas, elas
vão para o subsolo, pelas raízes elas vão para o subsolo, né? Então, tá vendo, as coisas, de novo, as coisas são interligadas. São interligadas. Né? Então, com essas atitudes dos seres humanos, lixo que a gente joga na rua, entope bueiro. Então, são pequenas ações, às vezes a gente acha que são coisas que dependem de uma grande política pública, que depende de ações do governo. Na verdade, é um todo. É um todo com microações interligadas que promovem isso. Bacana, tá vendo? Gostei muito de falar com você, viu, Vanessa? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou Fala adorando muito bem. estar aqui. Tá legal demais. Vanessinha, espetacular. Doutor José, olha, a gente tem que cuidar bem da saúde por dentro, por fora, para viver, hein? Vamos ver aqui uma outra notícia aqui? Vamos ver aqui, ó. Em crise e abalado, Lucas Luco faz desabafo sobre saúde mental. Expondo a realidade de quem lida com transtornos psicológicos, o sertanejo gravou um vídeo e desabafou para os seus fãs sobre lidar com a crise e manter a rotina. Olha aí, gente, ó, saúde mental. Agora é ele, o padre Fábio de Mello também não estava muito bom esses tempos atrás, aí. Meirinha, conta um pouquinho sobre essa questão. Então, aí, vai. O Lucas Luco, ele foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno que afeta 2% da população, é um transtorno que tem um quesinho genético, ele pode ser um desequilíbrio dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina e tal, mas é bem tranquilo quando você é bem diagnosticado, medicado, existem medicamentos que já são muito bem estudados e que funcionam bem. A questão é que só o remédio, ele não vai tratar os gatilhos que disparam esses transtornos. Então, por exemplo, o que é o transtorno bipolar? Uma hora a pessoa está se achando super poderosa, ela se acha o máximo, ela acha que ninguém é melhor do que ela, então o ego dela vai lá em cima, ela se acha super poderosa. Algumas pessoas, dependendo do nível, gastam todo o dinheiro que tem. Às vezes elas têm aquele ímpeto até de se matar, porque às vezes você está saindo de uma depressão e começa a ficar forte e aí você se acha, sei lá, se joga lá do prédio. Coragem, né? Cria coragem para fazer o que você não tinha coragem. Você pode entrar em brigas violentas. Então, dependendo do nível, é complicado, né, essa doença. E em alguns momentos, de repente, a pessoa que estava super mega animada, daqui a pouco ela fica mal, ela não tem mais ânimo para nada, aquilo que ela gostava de fazer, ela perde totalmente a vontade, se isola. Então, ela vai oscilando no humor, por isso que é um transtorno de humor, por conta dessa química interna. Agora, como que a gente ajuda? Sempre o autoconhecimento. A psicoterapia sempre tem que vir junto com os transtornos psicológicos, porque ela precisa ter uma qualidade de vida, uma rotina. Então, a rotina para esse tipo de pessoa é importante, porque isso vai dar uma certa estabilidade. Porque existem alguns gatilhos, tipo assim, pessoa não dormiu direito, então ela já perdeu uma noite de sono, daqui a pouco perde de novo, daqui a pouco você já está dando uma ambiência para que aquele desequilíbrio aconteça. Entendi. Então, ela precisa comer direito, ela precisa, é isso. Aliás, em todos os transtornos mentais, a questão da rotina, ela é muito importante. Não é que a pessoa tem que viver num quadrado, não isso, mas ela tem que ter, no mínimo, um hábito saudável. Então, não é só rotina pela rotina. Entendi. Então, é você ter um exercício físico, é você andar na rua, você ver o sol, você ter bons relacionamentos, é você ter uma vida espiritual, é você ter uma vida familiar bacana. Não precisa estar tudo perfeito, mas você não pode, por exemplo, só trabalhar. Então, por exemplo, no caso deles, no Whindersson Nunes também, que foi internado agora, o que acontece? Você se torna vítima do seu sucesso. Então, você se torna vítima daquilo que você mais desejou. Então, quando você se torna muito famoso, muito poderoso e que a tua fama gera muito dinheiro, a tua vida mais não é sua, não é só mais sua. Existe um sistema, existe muita gente que depende do seu dinheiro, e você não pode parar de fazer show, porque daí o músico fala, como é que eu vou viver? Eu tenho minha conta para pagar, Então, você começa a ser responsável por muitas vidas, talvez seja aí, e você se aprisiona. A tua criatividade, que antes você tinha prazer em criar uma música
por exemplo, daqui a pouco já está super esgotado, você precisa consumir dos outros. Então, assim, você entra numa máquina, você vira uma máquina e aquele prazer que a gente tinha em criar, em ser mais espontâneo, você precisa do tempo do ócio, você não tem mais. Você não tem tempo de dormir, porque as passagens aéreas, é tudo nos horários do maluco. Então, assim, é lógico, você entra num estado de esgotamento, porque a economia de consumo, o que ela faz com esses famosos? Ela pega que nem uma laranja, espreme tudo e joga fora para pegar um próximo, entendeu? E você se torna vítima disso. E o ser humano não foi feito para isso. Então, onde a gente falha? No limite, no respeito a si mesmo. Então, quando a gente fala em amor próprio, eu não estou falando de me tornar linda e maravilhosa, me encher de plástico, nada disso. Mas eu respeitar o meu limite. O limite dos meus valores e princípios, que muitas vezes são corrompidos, e o limite do meu corpo, que muitas vezes a gente abre mão por conta da fama, por causa do dinheiro, por causa dessas outras coisas. Que coisa, né? E também por conta da identidade, porque as pessoas começam a amar aquele personagem, que nem é ele, e aí a pessoa começa a ter conflito também de identidade. Isso vem aumentando cada vez mais, né? Nesse meio, principalmente o meio artístico dos famosos, sim, etc. E tal. É porque agora a gente vê, né? Antes a gente não via. Também é isso aí. Legal, hein? Olha que bacana que a Meirinha está trazendo, hein? É uma aula. Dá uma outra olhadinha nessa informação também, gente, ó. Fisioterapia pode ser alternativa mesmo quando há indicação de cirurgia. É isso aí mesmo, Raquel? É isso mesmo. A gente tem alguns casos clássicos, né? Na verdade, distúrbios clássicos dentro da fisioterapia que, por exemplo, coluna, né? Hérnia de disco é algo que as pessoas, até um tempo atrás, falavam assim, não, preciso operar. E o grande problema é que quando você opera uma hérnia de disco é que você acaba perdendo mobilidade também, né? Então, claro, você vai ficar sem dor, risco, né? E o risco, né? Muitas vezes você tem a complicação. Intrínseco. Se você pegar, por exemplo, a região cervical, automaticamente a chance de você ter uma lesão ali e até uma complicação de ficar um paraplégico, um tetraplégico é alto, né? Não é tão baixo assim. Sim. E aí, o que a fisioterapia faz? Ela avalia, é claro que em alguns casos é inevitável a cirurgia, né? Mas a gente vai avaliar e a gente vai tratar. Como? Muitas vezes, no caso de uma hérnia de disco, melhorando, né, a mobilidade do indivíduo e fazendo com que essa hérnia ela tenha um retrocesso, né, em alguns graus, e automaticamente, a hora que você gera maior fortalecimento dos estabilizadores, ela não volta a sair novamente, né? Uma reeducação de movimento. E outros casos, por exemplo, joelho, né? Reeducação postural. Né? Reeducação postural, né? E a gente não está falando de uma técnica especificamente, a gente está falando de dar uma condição melhor para o indivíduo para aquilo que ele deseja fazer, né? Hoje a literatura já traz que não existe a postura perfeita, existe aquela dentro de uma condição ideal que você tem de musculatura para o que você quer fazer, né? Então isso é muito importante. A gente tem, por exemplo, cirurgia de joelho, né? Menisco, essas coisas, muitas vezes a fisioterapia gerando um melhor condicionamento e melhor força muscular, ela vai fazer com que você não precise fazer uma cirurgia. Primeiro, porque você não vai sentir dor. Segundo, que aquilo que estava desorganizado, ele vai ter parte de um retrocesso. E aquilo que ia levar você a fazer uma cirurgia mais para frente, você não tem porque você fortaleceu, você ganhou força, você ganhou mobilidade, né? Você ganhou equilíbrio muscular. Então a fisioterapia, assim, ela vem trabalhar muitas vezes para diminuir a indicação de cirurgia, até mesmo muitas vezes no linfedema. Acho que a fisioterapia é um pouco subjugada, assim. Eu achei que, pelo menos eu quando era garoto, o pessoal falava em fazer fisioterapia, o pessoal parece que fugia disso ou não queria saber. E a gente viu o quanto ela é tão importante, principalmente hoje nessa mega realidade que nós estamos vivendo hoje. Parece que ela está sendo muito funcional, né, cara? A fisioterapia, por muito tempo, ela foi julgada, né? Por meio da massagem, não que a massagem não seja uma técnica, né? E por meio de eletroterapia, muitas vezes, e terapia de fototerapia, que era aquelas luzinhas, que era aquele choquinho, e que aquilo lá, por si só, sozinho ele não vai resolver nada, né? Hoje, a fisioterapia, dentro das especialidades médicas, né, da área da saúde, é uma das áreas que mais produz artigo científico no mundo, né? E a brasileira não está muito longe de estar entre as primeiras. Então, assim, a gente está muito embasado, né? E com isso a gente capilarizou demais em vários aspectos.
não somente os aspectos físicos como recurso, mas o aspecto de força, de mobilidade, de flexibilidade, né? Trabalhar esse equilíbrio, diagnóstico. Eu acho que essa questão da informação também é importante, que nem hoje as pessoas estão mais abertas para terapia, por exemplo, psicoterapia, que antigamente tinha muito preconceito, queria todo um remedinho para sarar. Antigamente era tudo cirurgia. Agora eu acho que as pessoas estão entendendo o papel da fisioterapia, o quanto é importante uma prevenção de uma cirurgia. O que mais legal é que assim, não só a fisioterapia, mas a terapia multiprofissional. Né? Porque às vezes a dor não é só a dor física, é a dor emocional. E às vezes só a atividade física e a psicoterapia não vai me ajudar, então eu preciso de um recurso médico. Né? Então você trabalhar de forma multiprofissional é extremamente importante. Né? Então hoje, por exemplo, na minha empresa, o que a gente tem? A gente tem uma equipe, a gente tem grupos de médicos parceiros, a gente tem psicólogos que a gente indica, porque assim, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa de uma equipe, mas sim, a fisioterapia ela vai minimizar. Bacana, gente. Que legal. Olha, um dia, quem sabe o povo todo tenha toda essa equipe junto com ele, hein? Ó, vamos lá, aqui, ó, mais uma informação. Maior autoridade em uso de fenol mostra como ter resultado sem usar substância. Olha aqui a foto, antes e depois. Olha que diferença, hein? Antes e depois. Caramba, eu diria que isso aqui é a filha dela, hein? Olha só. Todas as ruguinhas. Hein, doutor? Volta um pouquinho aí, ó. O problema é que aqui no Brasil nós temos o único país do mundo que tem essa restrição do uso do fenol, porque uma pessoa inabilitada usou fenol e o paciente morreu, não sei se morreu do fenol ou não, mas morreu nessa situação. Aí eles proibiram todo mundo. Eu não sei a quem interessa essa proibição. Porque deve ter algum interesse por trás. Eu não acredito, porque eles falam que não tem estudo científico, isso não é verdade. Que não tem... isso não é verdade. Ou eu não quero nem pensar nisso. O problema é, eu tinha 103 pacientes para operar no mês de julho do ano passado. Dia 26 de julho do ano passado, junho do ano passado, o doutor lá da Anvisa proibiu, falou que ninguém mais pode fazer fenol. Poxa, eu só faço fenol, fazia, né? Eu falei, como é que eu vou fazer com 100 e tantos pacientes para operar, que já pagaram passagem de avião, que vem paciente do mundo inteiro na minha clínica, já reservaram hotel, já me pagaram o procedimento. Aí como é que eu vou fazer? Aí como é que eu vou voltar? Gente da Inglaterra, gente do Japão, gente de tudo que é lugar. Eu tive que, como eu sei o que eu busco, eu não sou um médico aplicador, eu sou o criador, o que eu busco? Eu busco o reset da camada basal. Bom, fazer com fenol me facilita? Maravilha, me facilita. Tem outras maneiras? Eu tenho outras maneiras de fazer o reset, de desnaturar essa pele, e foi o que eu fiz. E falei para todos os meus pacientes, olha, eu vou fazer, você confia em mim, se você confiar, eu vou fazer outros ácidos. A Anvisa ficava lá na minha clínica, o CRM na minha clínica. Tudo em cima. Tudo em cima de mim, tudo que a televisão aparecia para explicar. Né? Eu sou referência no mundo. Eu fui explicar, fui defender. Bom, comecei a usar outros ácidos. E Deus é pai, eu descobri uma técnica ainda tão boa quanto o fenol, só que muito mais rápida. Muito mais rápida. E descobri vários filhotes dessa técnica. Então, hoje, nós não utilizamos mais o fenol, não precisa de anestesia, não precisa de analgesia, não precisa de nada. É igual ao fenol? Dá uns 90% do que um fenol dá, mas é muito mais seguro e é uma técnica que agora eu vou ensinar para os médicos, primeiramente os cirurgiões plásticos, depois os dermatos, depois médicos de medicina estética e depois a gente vai abrir para quem quiser aprender. Só um detalhezinho, doutor, quando você falou assim, muito mais seguro... mas isso não significa que realmente, então, houve-se uma comprovação que o fenol não fosse seguro. Então, o fenol tem que ser feito, boa pergunta, o fenol tem que ser feito em ambiente controlado. Eu tenho uma formação de anestesiologia e terapia intensiva. Então, se você for na minha clínica, eu trabalho numa mini UTIzinha. Eu pego veia, mesmo que eu não faça fenol, eu tenho toda a segurança. Eu sou neurótico com segurança do meu paciente. Eu faço muitos pacientes, são 15 mil pacientes que eu já fiz, eu não sei de onde é que ele vem, eu peço todos os exames, tudo. Mesmo assim, eu peço para Deus, para mim, eu honro, né? Eu faço tudo direitinho, então não me dá uma surpresa dessa, nunca tive, graças a Deus. Então, o que eu falo? Para um médico que não tem a minha formação, ele vai ter que fazer num ambiente mais controlado. Eu não preciso, porque eu já sou esse médico que tem um ambiente controlado. Então, os outros ácidos não precisam de ambiente controlado, porque o fenol tem um estigma agora.
Se der qualquer coisa, se o camarada tiver uma unha encravada, vai dizer que é por causa do fenol. Se dá um espirro, foi o fenol. Então, não é verdade. O país do mundo que mais se faz peeling de fenol agora é os Estados Unidos. Antigamente éramos nós, mas agora é os Estados Unidos. Maravilha, hein? Olha só. Desculpe a minha indignação, que eu estou muito irritado. Não, mas o senhor trabalha nesse meio, o senhor sabe como é que as coisas estão andando, eu não tenho... Dá uma olhadinha aqui, minha gente, a outra aqui, ó. O Papa, a destruição do ambiente ofende a Deus. Trabalhar para a cultura da vida. Olha, o Papa, ele está falando isso aí, né? A destruição do ambiente ofende a Deus. Trabalhar para a cultura da vida. Porque, para nós, Deus criou tudo, né? É isso mesmo? Deus criou tudo. E aí o Papa veio certa vez e disse, olha, tem um versículo no Gênesis que diz, né, vai lá, agora, ser humano, domina tudo. Oi. E esse dominai, disse o Papa, entendeu, né? Ninguém entendeu. O dominai era cuidai. Cuidai. Outra coisa que o Papa trouxe, eu mencionei, né, a encíclica Laudato Si, que é fantástico, que é totalmente alinhado com esse novo olhar para o cuidado com o meio ambiente, é a ideia de cidadania ecológica e a ideia de casa comum. Então, o Papa, nessa encíclica, ele diz que os povos, né, e ele estava se referindo aos povos indígenas, tem dito que essa casa comum, que é o planeta Terra, é a casa de todos nós, portanto, nós somos residentes no mesmo lugar. Essa casa comum é nossa, dos seres humanos, e é dos outros seres também, né? E a cidadania ecológica é esse jeito de exercer cidadania em integração com os outros seres. Então, é tão revolucionário as afirmações que ele trouxe em termos de ecologia, que eu não pude deixar, inclusive, de trazer para a segunda edição do livro os estudos e a pesquisa que eu fiz sobre a encíclica Laudato Si, que é revolucionária também no outro aspecto. Legal. Ele trouxe conhecimento científico para dentro de uma carta papal. Olha que legal, tá vendo? Isso é bacana, né? Eu estou orando muito pela vida dele, porque ele realmente fez toda a diferença. Imagina reinterpretar, né, o modo como consideramos o tempo inteiro. A Meire, né, estava comentando sobre o consumo, né? Então, que tudo virou consumo, que os artistas viraram consumo, a natureza virou consumo, virou recurso, né, econômico. Cara, que legal. Olha, eu tô amando falar. Eu queria tanto que esse programa tivesse mais tempo pra gente poder ainda, sabe, mexer mais, trazer, espremer mais com o doutor José aqui, que eu gostei demais dele. A recíproca é verdadeira. Hã? A recíproca é verdadeira. Muito obrigado, doutor. Tá? Meirinha, você continua sendo fantástico, como sempre. Obrigada. Olha, doutora Vanessa, você vai voltar aqui, né? Faz favor pro padre. Convidar. Claro que você é dependendo de mim. Tiagão, você é fera, cara. Obrigado. Obrigado, doutor. Tamo junto, hein? Padre, minha filha pediu pra mandar um beijo pra ela. Sossô, um beijo no coração. Que Deus abençoe você, tá vendo? Lindinha. Ó, gente, que Deus abençoe você também, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Final de semana abençoado e domingo, ó, todo mundo na missa, em rezo pelo Papa. Sempre. Tamo junto.